Fala galera, tudo bem? Hoje nós estamos comemorando o 20º episódio do podcast Sulandim e eu trouxe um cara muito especial aqui para vocês para falar sobre construção civil. Ele que é autodidata no mercado, um cara muito experiente para a gente falar um pouco sobre locação, construção civil e trazer aqui para vocês esse momento especial. Eu estou falando com ele, com o Vitor Guimarães. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui participando do podcast do Landim, que é esse projeto que a gente fala sobre empreendedorismo, que a gente fala sobre novas ações aí, principalmente ou no mercado empreendedor como um todo, mas também no mercado como construção civil, que é um mercado que hoje eu estou segmentado e que você também tem uma experiência bem alta aí, né? Então pode se apresentar aí um pouquinho pro pessoal. Eu que agradeço aí o convite e vou te dizer o seguinte, que essa área de construção civil é realmente um desafio, né? É um desafio. É um desafio econômico, um desafio político, um desafio técnico, cada dia tem mutação e eu sinto muita vontade aí para conversar com você sobre esse assunto. Fico muito feliz de ter sido convidado para participar, são 35 anos de carreira aí. Estamos à sua disposição aí para a gente desenvolver um belo podcast. Então vamos lá. Então conta para o pessoal quem é o Vitor Guimarães Vieira, qual é a sua trajetória, onde você começou e como é que nós chegamos até o dia de hoje aqui. Ô, Rafael, eu formei na Federal aqui de Minas. Legal. Né? Sou mineiro aqui de... Você é mineiro de Belo BH? Horizonte, BH mesmo? da capital, né? Exatamente. Filhos de professores. Legal. Os dois são professores. E durante minha evolução, eu sempre trabalhei muito dentro, desde a área de estágios até depois na área profissional, sempre buscando o que me traz a felicidade. É isso mesmo? É engenharia, é essa empresa que eu estou trabalhando, né? E com isso eu tive uma carreira bem tranquila, assim, desenvolvi de uma forma muito... deixando o tempo me levar, né? Sou casado, tenho 2 filhos. Assim que eu formei, eu tive meu primeiro desafio profissional de abrir a filial da empresa que eu trabalhava, Mills, em Brasília. Sim. E aí eu brinco, Rafael, é engraçado, né? As coisas vão acontecendo. Foi na época do Collor. Aí você fala assim, época do Collor? A época do Collor foi Brasília, explodiu de obras, né? Então, tirando a parte época do Collor também explodiu na área de obras? Sim, nós tínhamos lá o metrô sendo feito em Brasília, ampliação do aeroporto de Brasília, Superior Tribunal de Justiça, a maior construtora do país, a Encol, a matriz era em Brasília, né? E eu cheguei muito, muito novo lá, boa parte do meu conhecimento didático, né? Não era nem muito suficiente para tocar as obras de Brasília, porque projetos de Brasília são projetos do Oscar Niemeyer. Sim. Né? Aí tem um caso muito interessante. O Oscar Niemeyer chegou no Superior Tribunal de Justiça, um paredão de concreto armado, né? E ele virou e falou o seguinte, esse auditório vai ficar muito escuro, vamos fazer uma bola aqui. Falou exatamente isso. Vamos fazer um círculo aqui. A consultora era a OAS, né? Sim. E a OAS entrou em pânico. Falou, poxa, como que nós vamos fazer se todos os cabos de proteção passam exatamente nesse espaço, né? Vamos chamar a empresa que fornece o escoramento e eu era o responsável técnico. Só que recém-formado, eu estava com 25 anos, né? Caramba. E teria que reunir com o calculista do Oscar Niemeyer, pedir socorro para a matriz, eles estavam mandando o diretor técnico para participar dessa reunião em Brasília. E o que aconteceu na manhã desse dia? Nós estávamos executando também o Centro de Treinamento do Banco do Brasil, que era uma estrutura também de concreto armado. Não era do Oscar Niemeyer, mas a ideia da proteção no Brasil já estava assim, já era a moda do momento, né? Protender o concreto, né? E aí eu estive... Como eu ia estar com o diretor, e a reunião era umas 10 horas da manhã, falei, não, vou marcar antes de passar no centro administrativo, que fica próximo, centro de treinamento do Banco do Brasil, fica próximo e depois eu faço a reunião com o calculista do Oscar Niemeyer. O que aconteceu? O voo de São Paulo não partiu. O meu diretor ligou de São Paulo e falou, não vou poder comparecer à reunião. Falei, putz, e agora? O que eu faço? Bom, já tinha agendado com o calculista do Centro de Treinamento do Banco do Brasil, eu passei lá primeiro e fomos bater um papo. E aí ele comentou, Vitor, como é que você está pensando no escoramento dessa estrutura aqui que vai ser protegida? Falei, eu vou colocar as torres e tal. Falei, deixa eu te dar um toque.
tem vários cabos de proteção passando aqui, e da forma que a gente for protendendo, as cargas vão se movimentando em cima das suas torres. Então, você concentra as torres nas extremidades. Pô, me deu uma aula técnica de como utilizar aquelas torres, né? E aí eu agradeci bastante e fui para minha reunião principal no Superior Tribunal de Justiça com Oscar Niemeyer, o calculista, Sequind. E aí, chegando lá, 15 engenheiros na mesa, eu lá novinho, lá naquele espaço, ainda estava conhecendo a equipe, né? Em um determinado momento, o calculista pergunta o seguinte: qual é a empresa de escoramento dessa estrutura, né? Ainda tinha um agravante, tinha um concreto de alta resistência que o Brasil ainda não conhecia. Estava sendo implementado em Brasília, né? Eu levantei a mão, né? Eu sou o representante da empresa de escoramento, né? Você chegou a pensar como que vai ser esse projeto, com a retirada da proteção? Falou, olha, eu vou concentrar as torres nas extremidades, porque vai ter um caminhamento. Ou seja, eu repeti exatamente o que eu aprendi em 15 minutos atrás, né? E o calculista levantou da mesa, foi lá me cumprimentar e disse o seguinte: primeira vez que eu vejo uma empresa de escoramento, de locação, pensando em engenharia, né? Aí eu brinco o seguinte, Rafael: a minha vida sempre foi o casamento perfeito em ter oportunidade e conhecimento, né? Então, o conhecimento você adquire na escola. Será que é suficiente? Não sei. Mas a oportunidade que surge na frente para você utilizar esse conhecimento, você tem que ir agregando ao longo da sua vida, com outras pessoas, com outras informações, fora do meio acadêmico, né? Então, assim, eu gosto de citar esse exemplo, eu citava isso muito para meus trainees, né? É você não se acomodar dentro da sua empresa, o que você faz, né? A partir daí, dentro da STJ, da obra do OAS, eles não queriam nem falar mais com o meu diretor técnico, era só o Vitor, né? E deu certo? Como é que foi? Com certeza, ainda teve mais um agravante. Como tinha o concreto de alta resistência, eu alertei a empresa que, com a concentração de carga, a gente teria que fazer uma fundação para o escoramento, para ele não ceder com o solo, né? Reforçada. Mas, além desse escoramento, da fundação para esse escoramento, a torre seria perdida. Como assim? Teria que passar maçarico na torre, porque as cargas são tão elevadas que você não ia conseguir soltar os forcados, né? Isso aconteceu. Foi efetivo, né? Então eu virava para o OAS, isso vai acontecer, se prepare. Vai perder todo o equipamento. Vai perder esse equipamento que estão nas extremidades, etc, né? Só que isso, de novo, eu escutei do meu amigo lá do centro de treinamento, um belíssimo de um calculista. Infelizmente é Wagner o nome dele, eu não lembro o sobrenome dele. Mas foi um aprendizado muito grande. E minha vida sempre foi dessa forma, Rafael. Quando chegou um momento político, não foi um momento político nessa situação, foi um casamento, né? Quando eu resolvi casar, que eu tive que retornar para Belo Horizonte, eu assumia, pelos contatos que eu tinha da Encol em Brasília, né? Eu assumia toda a parte de estrutura da Encol aqui em Belo Horizonte. Eu executei 32 prédios simultâneos e sempre buscando conhecimento em São Paulo. 32 prédios simultâneos? 32 em Belo Horizonte, em Minas, desculpe. E no Brasil, a meta da Encol era chegar a 1.000 prédios em execução simultaneamente. Nós estamos falando isso de 1992, 93. Caramba, né? cara. E com muita tecnologia, né? O Paulo Helene era o nosso consultor pela USP, né? E mensalmente a gente ia toda a equipe técnica para a USP e a gente ficava o final de semana, sábado e domingo, fazendo ensaios de concreto, ensaiando concreto, laje plana, como é que vai executar, como é que vai ser o escoramento, como é que vai ser o descimbramento, que é até mais importante que o próprio cimbramento, né? Questões de segurança. Então a gente discutia isso bastante dentro da USP. Olha aquilo que eu te falei, oportunidade junto com conhecimento. Conhecimento vai caminhando, né? E a Encol quebrou. Aí a gente está falando da parte financeira da Encol, exatamente por causa do plano Collor. A Encol quebrou, né? Não conseguiu gerir a estrutura financeira da empresa e eu retornei para a Mills. Quando eu retornei para a Mills não era a maior empresa de escoramento do Brasil. Hoje ela é líder do mercado da América Latina, né? E quando eu retornei para a Mills, eu entrei para a área mais comercial, como gerente comercial, né? Aqui em Belo Horizonte,
por causa do meu casamento. Eu já estava morando aqui em Belo Horizonte, só que nós tínhamos um problema seríssimo político aqui em Minas. Porque o Itamar era o governador no período e estava brigado com o Fernando Henrique. Ah, eu sei dessa época. Então a verba não vinha para fazer nada. as obras de infraestrutura, né? E aí o que surgiu? O que estava acontecendo no governo de Fernando Henrique? Falta de energia, começaram a ter os apagões. Sim. Falta de planejamento das hidrelétricas, né? Falei, poxa... Isso foi 2001. Aí nós estamos falando de 2001, 2002, né? 2003. Quando teve os apagões. Apagões. Então teria que ter as hidrelétricas, né? E para fazer as hidrelétricas, várias empresas brasileiras começaram a criar os consórcios. O primeiro consórcio foi a hidrelétrica lá em Palmas, né? E como Minas não tinha obra de infraestrutura, eu levantei o dedo e fiz uma proposta, porque era uma região de Brasília e de Goiânia, né? Palmas. Falei, por que Belo Horizonte não toca essa obra, né? Porque o cliente principal estava aqui em Minas, que era Andrade Gutierrez, né? Então a parte comercial começou aqui em Minas, falei, eu gostaria de tocar essa obra. E com isso eu absorvi todas as hidrelétricas da Mills para Belo Horizonte. A gente não tinha obras aqui em Belo Horizonte, mas eu consegui segurar toda a equipe técnica em Belo Horizonte, extremamente competente, para tocar todas as hidrelétricas. Aí eu vou falando assim de hidrelétricas, eu vou para Tucuruí e termino em Belo Monte, para você ter uma ideia. Nós executamos mais de 15 hidrelétricas nesse período. Caramba. Né? E, de novo, vamos lá, conhecimento, né? De uma hidrelétrica, eu fui conhecendo a metodologia para fazer a próxima. Eu saía de uma reunião com a Queiroz Galvão, ia para uma reunião com a Camargo Correia, e como é que você vai executar aqui? Como é que eu pegava as melhores práticas e fui desenvolvendo o melhor escoramento para a hidrelétrica. Né? E isso é muito diferente de uma construção que a gente conhece, construção civil hoje, né? Porque são serviços de alta complexidade, né? Quando você fala de uma hidrelétrica, né? Eu juro que eu não consigo nem imaginar como que é uma estrutura, como que é uma questão dessa, cara. Porque são tantas variáveis, Rafael, que surgem. Até a temperatura do concreto é relevante, né? O lançamento do concreto, você imagina, como é que você calcula a velocidade de concreto se você abre uma pá e joga aquele concreto, né? São volumes, concretagem de 24 horas, né? Sem parar o dia inteiro, de um dia para o outro. 3 equipes. O equipamento tem que suportar toda essa carga, né? E aí surgiu uma em Cuiabá, hidrelétrica de Mansos, que não era Belo Horizonte. Belo Horizonte fez o projeto, estruturou toda a parte comercial, mas estava sendo executado por uma outra unidade. Espera só um pouquinho, um abraço para Cuiabá, que eu estive lá há pouco tempo, vou voltar lá agora, porque nós estamos com unidade lá na cidade, que é maravilhosa. É Cuiabrasa, na verdade, o nome, porque no inverno estava 35 graus. Não, uma cidade maravilhosa. E a hidrelétrica, assim, sim. Bastante... a questão da logística dos equipamentos para chegar foi uma outra obra de engenharia, né? E aí eu tive muito relacionamento com o Cuiabá. Tive que acabar tendo que absorver essa obra tecnicamente, porque o gerente técnico falou, eu preciso do Vitor aqui. Então, assim, eles estavam com um problema técnico de execução da construtora, e eu tinha que dar uma solução para reforçar as torres e tal, antes de uma concretagem. Eu brinco que nós saímos da obra 3h45 da madrugada. Eu acompanhei junto com o gerente de contrato todo o reforço para 7 horas da manhã começar a concretagem. Cuiabá é muito quente, você tem que começar o concreto 5, 6 horas da manhã para evitar as altas temperaturas, né? Esse relacionamento que eu tive com o Odebrecht me levou para uma obra na Venezuela. Caramba! Então o engenheiro foi transferido para lá, o Luiz Sete, né? Um engenheiro do Odebrecht, fantástico. Depois foi tocar Belo Monte também. E ele foi tocar uma obra em Puerto Ordaz, cima do rio Orinoco. Ele me liga de Puerto Ordaz e falou, Vitor, tem aqui. Eu falei, mas a Mills nunca fez uma obra fora do país. É uma empresa nacional e nunca executou uma obra fora. Então vai ser a primeira, né? Falei, e como é que eu chego aí? Não, você pega um voo até a Venezuela, que de Venezuela você pega um teco-teco até Puerto Ordaz, eu te arrumo, porque aqui não tem táxi, aqui não tem isso, aqui não tem... Poxa, resumindo, Rafael, eu fiquei lá 15 dias. Eu fui lá para conhecer a estrutura, ver como seria a ponte. Eu falei, não, eu liguei para a Mills, falei, eu não posso sair daqui antes de fechar o contrato. Todos os meus concorrentes eram empresas estrangeiras. Era uma da Espanha, era a DOCA da Alemanha.
E era o Vitor da Mills do Brasil. Né? E aí eu consegui viabilizar um negócio e a Mills executou a primeira obra fora do território nacional. Caramba! Né? E isso aí abriu um leque também muito grande de negócios, né? Tem uma curiosidade muito grande nesse negócio. Foi na época que o Lula se candidatou e foi a primeira eleição que o Lula venceu. O mercado estava apavorado e o dólar disparou. Só que eu tinha vendido em dólar. Então, meu preço em reais, eu dobrei o meu preço em reais. Né? Eu bati o recorde de premiação dentro da empresa como vendedor, né? Sim. E outra curiosidade era o seguinte, e era um período que a Mills estava abrindo o IPO. A gente estava preparando os gerentes para o processo do IPO. Sim. Né? E eu lembro que eu participei de uma reunião e o presidente da empresa, Dr. Anders Christian, entrou na reunião no final. O resultado da minha divisão construção tinha explodido por causa da obra da Venezuela. Entendi. Né? E o Christian virou para mim e falou o seguinte, ô Vitor, não tem o que comemorar. Eu falei, como assim? Não tem o que comemorar. Você errou o orçamento. Você fez uma previsão que ia faturar tanto e faturou o dobro. Então você errou o orçamento. Isso para a Bolsa, para a B3, é muito complicado. Você tem que acertar o orçamento, né? Eu falei, poxa, Christian, a gente está numa comemoração aqui, né? Joga um banho. E aí o meu diretor comercial virou e falou assim, Vitor, você está autorizado a errar toda vez que quiser. Pode errar à vontade. Esse tipo de erro já está autorizado, né? E aí foi interessante que nós participamos aí do IPO. Eu fui para o Rio de Janeiro, ficar mais próximo da diretoria. Foi um período também de grandes obras no Rio de Janeiro. Aí nós estamos falando já agora em 2012, né? Sim, Olimpíadas e Copa. O meu cliente do Maracanã queria que o Vitor estivesse lá. Eu fui lá para contribuir com o gerente do Rio e acabei tendo que levar a família para o Rio de Janeiro. Caramba. E ficamos 6 anos no Rio de Janeiro com essa mudança, né? E muitos desafios técnicos, equipamentos novos chegando. Fomos para a Alemanha buscar equipamentos, né? Para a Feira de Bauma. E a Mills explodiu, assim, com a bolsa, com as ações e, né? Então é isso. E eu continuo repetindo a primeira frase lá. É o casamento perfeito entre conhecimento e oportunidade. As oportunidades só vão surgindo se você tiver o conhecimento. Se você não o meu cliente só foi me chamar para participar porque eu tinha um conhecimento, né? Para tomar chopp eu não preciso do conhecimento, né? E assim as coisas vão acontecendo. Por isso que eu falo, é uma felicidade essa carreira, porque sempre fazendo a coisa que você gosta de fazer, né? É muito bacana. Entendeu? E hoje em dia a construção civil está explodida, né? O que você leva em consideração, visto que você já está aí há mais de 35 anos no mercado, quais fatores que você leva em consideração para ela ter explodido da forma que aconteceu? Ô, Rafael, eu acho o seguinte, o mercado de construção está muito ligado à parte de economia do país. Sim. Né? A gente percebe claramente, por exemplo, fornecedor de concreto. Quando é concreto a granel, a construção pesada está acontecendo, a economia está bombando, tem muitas obras acontecendo. Quando o fornecedor de concreto começa a fornecer mais cimento ensacado, você percebe que já tem uma crise. E esse cimento ensacado é aquele pequeno construtor dos bairros que louco, eu nunca que vão procurar as empresas de locação de equipamentos menores, né? É um mercado pulsante também. Pulsante também. Quando chega no depósito, sabe, você não consegue nem entrar. Tá todo mundo comprando um joelho e tal, né? No mercado. Então, assim, tem 2 mercados. A Mills, ela, na minha vida profissional, nós fizemos uma curva ABC e chegamos à conclusão que para a Mills era interessante manter os clientes da faixa A, que seria de infraestrutura pesada. Acabamos não atendendo muito predial e residencial. Sim. Tá certo? Depois do IPO, com a entrada de capital, nós compramos a Jaú, a empresa Jaú, que é uma outra história aí também, para absorver essa demanda predial que a gente não atendia, tá certo? Hoje eu vejo o seguinte, está faltando equipamento. Eu fiz uma reforma na minha casa agora, eu tinha dificuldade de comprar porcelanato, né? Então está faltando material de construção civil. Então o mercado realmente...
está acontecendo, está movimentando, mas muito por causa dos juros que estão muito altos. Hoje você pegar um financiamento para comprar uma casa, comprar um imóvel com financiamento é de alto risco, né? Pela instabilidade, agora nesses últimos dias ainda surge essa palavra que a gente não conhecia, que é tarifaço, né? Ou seja, as palavras vão surgindo e a gente está convivendo com isso e como é que ficam as empresas? Como é que né? Você percebe perfeitamente a movimentação. Eu tenho um amigo no CREA, né? Depois a gente pode comentar sobre isso também, que fornece equipamentos de fundação, né? Hoje ele está temeroso, porque a inadimplência das construtoras para os equipamentos dele está enorme. Porque o governo não está repassando. Não está repassando. Não está repassando. Aí você vê aquele Minha Casa é Minha Vida. Quem que se habilita hoje a comprar uma Minha Casa e Minha Vida sem saber que juros vai pagar daqui a 2 anos, né? Então, é uma que eu brinco até pelo PMI também, que a gente pode comentar, eu vou lembrando dos assuntos. Eu comento o seguinte: a gestão de risco exige muita mudança essa gestão de risco, né? Você faz uma gestão de risco hoje, vai implementar essa gestão, você já tem que mudar ela 2, 3 semanas, de acordo com os cenários que vão surgindo. Que vai surgindo tudo, né? Cada Acho dia. que é por aí. Mas beleza. Antes de eu continuar, eu queria te dar um brindezinho aqui, ó. É uma caneca do podcast Landim para você levar de recordação. Bacana, pô. Espero que você goste aí desse pequeno mimo aí, tá bom? Não, maravilha. Eu que agradeço aí. Bom, Vitor, mas eu queria voltar na pergunta anterior para te fazer um questionamento. Como é que foi fazer uma obra no exterior? Como que foi essa experiência de fazer uma obra, ainda mais na Venezuela, que a gente sabe que é um caos há muito tempo? Como é que foi isso? Olha, era um período de uma certa calmaria, né? O presidente era o Hugo Chávez. Sim. Né? Então tinha uma estabilidade, até, vou dizer, de econômica estava até a mais, né? Era um país rico, né? Na época, era a quinta economia de petróleo, né? Produtor planeta. de petróleo. Então, assim, estava fantástico. A Odebrecht pegou absorveu, ganhou essa concorrência. Eu fui para Puerto Ordaz. Só que aí vem uns desafios interessantes e a forma do brasileiro trabalhar. Como chegar esse equipamento até lá? Tinha que ser via marítimo, né? Porque eu não tinha estradas. Você falou que ia de teco-teco? Não, eu tinha que descer de teco-teco. Mas como é que já ia levar os equipamentos? Eu tinha uma forma chamada NOI, que era uma patente alemã. Eu não poderia levar esse equipamento porque ele era muito pesado. Então, nós projetamos uns equipamentos aqui no Brasil que eu pudesse montar e desmontar, né? Eu embarcava esses equipamentos no Porto de Santos e recebia lá em Puerto Ordaz. Como é que eu recebia esse material? Como é que era a condução dessa obra lá na Venezuela, em Puerto Ordaz, no interior da Venezuela? Era através dos sindicatos. Eu te falei que o presidente era Hugo Chávez. O presidente do sindicato, da construção civil, era um tal de Maduro, não sei se você ouviu falar. Sério, cara? Esse Maduro era o braço direito do Hugo Chávez. Né? Sim, e nós executamos a obra do metrô de Caracas. Depois da ponte, nós migramos para o metrô de Caracas, obras belíssimas, mas você tinha que trabalhar com os sindicatos o tempo todo. No interior, nós tínhamos um problema seríssimo, porque lá não tem polícia militar, lá tem exército, né? Você não tem essa diferença. Então, a sua segurança, como pessoa física caminhando na rua, é zero. Você não tem a polícia militar, né? Então, tinha muito assalto e tal. Então, um dos maiores contratos que o Odebrecht tinha era empresa de segurança. Caramba! Né? Chegou uma situação, estou me recordando aqui, que um gerente da Odebrecht ia chegar no aeroporto de Caracas. O motorista saiu para receber esse empresário, né, da Odebrecht e parou no posto para abastecer. Quando ele parou no posto, eles foram assaltar ele no posto de gasolina. O cara entrou dentro do carro, tirou ele de dentro do carro e entrou. Quando ele olhou para o banco, o carro na direção do aeroporto, uma plaquinha ali do lado, falou: vamos seguir para o aeroporto. Seguiram para o aeroporto, ficaram com a plaquinha lá. Caraca. E sequestraram o nosso engenheiro da Odebrecht. Ele foi sequestrado, né? E
Odebrecht teve que pagar o resgate, tem todo um processo de negociação, Hugo Chávez, Maduro, tem todo um processo para liberar esse profissional, né? E a partir daí ninguém mais usava plaquinha dentro do carro, você tinha que ter um código, um processo assim imenso. Isso também para os fornecedores, né? Então eu fui algumas vezes na Venezuela e sempre tinha um segurança me aguardando no aeroporto de Puerto Ordaz até a obra, da obra até Puerto Ordaz. E assim, nós fomos criando relacionamentos grandes ali, pegamos outros trechos dessa obra, né? Não só a ponte, mas uma série, a própria Assembleia Legislativa lá de Puerto Ordaz, executamos utilizando o próprio equipamento, né? Esse equipamento acabou nem sendo devolvido para o Brasil. Acabou ficando lá, o Odebrecht acabou comprando esse equipamento, né? E acabou sendo absorvido pelo mercado regional. Entendeu? Meu Deus. É isso aí, né? Desafio de... Vocês ainda foram nível hard, né? Além de ser no exterior, ainda começar num país como a Venezuela, né? Poxa vida mesmo. Não foi fácil. Mas foi assim, uma abertura para depois... Nós fazemos em Quito, né? Uma série de obras no exterior. Foi muito bacana. Foi uma experiência muito proveitosa, né? E a gente está falando do mercado de locação, você conhece a Minas Lock e vem da Mills aí com uma experiência, tem muito mais experiência nessa área de locação do que eu tenho até de vida praticamente, que eu estou com 39, você tem 35 na área. Me fala uma coisa, você acha que o setor de locação é algo bom, ainda é algo bom, hoje está melhor do que antes? Como é que você tem essa visão aí, o antes e o agora? Eu não vejo o mercado sem esse mercado de locação, o mercado de construção civil sem o mercado de locação, tá certo? A gente tem que sempre ter uma preocupação, quando a Mills comprou a Jaú, sim, foi uma surpresa enorme no mercado, né? Você falou que aí ela foi para a área de construção. Eu estava com grandes obras, né? E depois você pega uma obra de um porte menor. Sim. Então você conversa sobre Belo Monte num dia, no dia seguinte você conversa com a Dona Maria sobre a laje da casa dela. Entendi. São cenários diferentes e a Mills sempre se diferenciou isso e comprou a Jaú exatamente para atender a Dona Maria. Sim. E os serviços. E foi curioso, porque a sede da Jaú era aqui em Belo Horizonte. E na noite que foi anunciado a compra da empresa, o Christian me ligou, o presidente da Mills, e falou: amanhã estou chegando de surpresa no aeroporto de Confins, como está a sua agenda? Você pode me buscar, que eu gostaria de conhecer a Jaú, a sede da Jaú. Eu falei: não, te busco no aeroporto e tal, né? Lógico, presidente, né? Mudei minha agenda toda, né? Com certeza. E aí, nós fizemos uma visita numa empresa de um porte menor, onde o cliente entrava, marcava no papel e depois emitia a nota, um óleo correndo ali no chão e tal. Eu falei: puxa vida, a minha visão, que já estava 5S, ESG e tal, falei: como que o Christian não viu essa empresa antes de comprar? E agora? Será que ele pode devolver? Essa era a minha sensação. E o Christian convidou o gerente tal para ir almoçar, né? Depois da visita na empresa. Ele entrou dentro do carro e falou o seguinte: Vitor, estou muito preocupado. Eu falei: mas qual é a sua preocupação? Eu já estava achando, detestou, né? A Mills vai acabar com esse negócio. Eu falei: mas como assim, Christian? Esse negócio ele tem que ser simples. A Mills, ela complicou o mercado de locação por causa dos clientes. Se atender clientes muito grandes, você cria uma complexidade na operação para atender esse cliente. E esse cliente é um cliente que você não precisa dessa complexidade. E os nossos profissionais já estão preparados para essa complexidade. Eu estou muito preocupado da gente estragar esse negócio. Então a palavra era o contrário. A Mills estragar o negócio, né? E eu posso dizer, Rafael, que aconteceu exatamente isso. A Mills, ela incorporou muitos equipamentos para atender esse mercado, que era um mercado simples, que nós começamos a exigir do cliente uma série de exigências de nota fiscal, tributário, né, de pagamento, aquela preocupação toda, projetos, registro no CREA, toda essa exigência de um cliente muito pequeno, ele migrou para outras empresas. Nós não tivemos sucesso nessa operação e surgiram várias empresas de locação
predial, residencial, etc. Porque a Mills tirou o maior player do mercado e acabou com ele. Como o presidente tinha mencionado e eu não tinha acreditado. Eu falei, pô, como assim? Né? Então, essa visão eu acho muito interessante. É você perceber para quem que você está vendendo. Eu até te faço uma pergunta, Rafael. Quando você chega numa farmácia, quem te vende o remédio? Você chegou no balcão da farmácia, quem te vende o remédio? O atendente. Não, foi o médico. Ah, é. Quando você chega no balcão, você está com a receita e fala aqui, ó, você tem que me dar esse remédio. Ele só está te atendendo. Então, realmente, você perceber quem que decide o seu negócio é muito mais importante do que o próprio vendedor. Entendeu? Então, eu acho que esse trabalho de locação é você perceber quem comanda a parte de compras das empresas, né? Quem é o comprador dessa empresa? Quem é a parte que decide? É o médico. Mas aí tem uma série de atendentes, uma série de pessoas, né? Então, eu acho bacana, assim, nesse mercado de locação, esse trabalho quase que investigar. Você tem que investigar se você está conversando com a pessoa correta, né? Tá certo? E outra coisa, você estava falando do tarifaço aí agora há pouco. Você acha que essa instabilidade econômica ela afeta a área de construção de uma forma tão profunda ou vai ser uma marolinha aí pra gente? Eu acho que pode afetar as concessionárias, as grandes construções também que estão ligadas ao governo, né? Que dependem efetivamente do dinheiro que vem do governo. E o governo não está pagando as obras, isso aí não é divulgado, mas a gente tem clientes que não estão recebendo porque o governo não está repassando os valores, está retendo. Então, acho que o tarifaço vai impactar muito nesse aspecto. Né? E saneamento que vai ficar parado, né? Energia, essas hidrelétricas, paramos de falar, né? Sim. É lógico, tem alternativas para energia, como a eólica, etc. Tal, mas você precisa, Brasil, hidrelétrica, né? Sim. Você tem que dar manutenção no sistema, né? Você tem que criar redes. Nós temos lá uma Belo Monte que está operando, mas não tem distribuição, né? Você tem territórios lá, Roraima, etc., que não recebem energia, recebem da Venezuela. Por falta de linha de transmissão. Se você tem Belo Monte ali ao lado e você não consegue entregar energia, né? Então, assim, essas obras, esse mercado realmente, eu acho que vai sofrer. O de construção, vamos dizer assim, residencial e predial, eu acredito que não vai ter muito impacto, não. Também eu não percebo que tem impacto. Eu acho que o Brasil já passou por várias crises e eu nunca vi esse mercado parar por uma crise financeira, né? Tá certo? Eu, na verdade, eu li uma reportagem em 2013, 14, que falava que a construção civil, ela entra em crise, quando o país entra em crise, ela entra 9 meses após. E ela também volta 9 meses após. Na crise da Dilma foi exatamente o que aconteceu. Demorou 9 meses pra gente realmente sentir, mas também demorou 9 meses pra estar voltando ali, né? A gente estava falando sobre a questão do tarifaço, essa instabilidade política, ela gera algum problema maior na área de construção? Você acha que isso vai afetar a gente, que está mais embaixo, ou somente as obras maiores? Como é que você acha isso? Rafael, eu acho que o impacto maior desse tarifaço são as concessões, são as obras que dependem de verba do governo, de contratos assinados com o governo. Sim. Né? Então, eu penso muito assim, as concessionárias vão sofrer bastante, Minha Casa Minha Vida, né? Então, esse público, se tinham metas, se tinham compromissos financeiros, eles vão sofrer bastante, né? A construção civil, residencial e predial, acredito que não. Nós já passamos por várias crises, sabe? É um mercado estável, ele se ajusta ali, né? O próprio fabricante recua um pouco no preço, segura, percebe que não quer perder mercado. É a forma de girar a máquina, né? Tá certo? Eu acho que vai por aí. Acho que o caminho seria esse aí de
continuidade. E você acha que as locadoras em si, que estratégias que elas devem seguir nesses momentos? Por exemplo, que tá acontecendo isso, o que você acha que as locadoras deveriam usar como essa estratégia, para burlar esse... Quando você fala de estratégia, eu lembro eu participei de um congresso do PMI. PMI é Project Management Institute. É um órgão americano. Sim. De gerenciamento de projetos mundial. Acho que são 80 mil participantes hoje, associados, né? Para você participar, você tem que ser PMP, você tem que ser certificado. Eu sou PMP, Sim. Certifiquei há 5 anos atrás. Tem todo um processo, é bastante interessante, mas dá um outro podcast, o PMI. Sim. E nesse congresso do PMI, aí ó, de novo, oportunidade e conhecimento. Sim. O PMI, ele exige para você renovar a sua certificação, que você tenha, que eles chamam de PDUs, que você participe de congressos, de palestras, etc., durante o ano. Sim. Você vai absorvendo uma pontuação, você tem que ter uma pontuação mínima para renovar a sua certificação, senão você perde a certificação. Oh. Então, eu estava participando, foi até que em Belo Horizonte, eu estava morando no Rio e vim para Belo Horizonte nesse congresso, e eu assisti o Ronan Romancini. Ele escala o Everest, né? Sim. Um aventureiro, ele é um atleta, né? E ele fez uma palestra. Logo depois dessa palestra, ele escreveu um livro. O livro dele é Além dos Sonhos, da Cama ao Cume, né? Bem interessante esse livro também. E nessa palestra eu aprendi a diferença entre meta e propósito. Eu não vou dar spoiler, espero que você assista o livro, que assista o filme e leia o livro, né? Mas foi mais ou menos, a situação dele foi mais ou menos o seguinte: subir o Everest, escalar o Everest, é um plano de vida. Você não consegue tomar uma decisão ir lá e subir, né? Então ele teria que escalar 7 picos no programa dele, e o Everest era um desses. Ele fez uma primeira tentativa, não conseguiu, teve uma faltou aqui. Faltou também. Ou seja, desceu a neve lá, tá certo? E ele teve que recuar. Numa segunda tentativa, que ele já estava preparado para falar mais, assim, ele se preparou mais, com mais informações, etc., né? Inclusive, ele foi na Concagua antes, lá na Argentina, exatamente para ter um degrauzinho para chegar no Everest. Ele percebeu que a coisa não era tão simples como ele imaginava, né? Nesse intervalo, ainda morre um brasileiro lá, o Vitor, coincidência, que era muito amigo dele. Isso ele impactou demais. Ele falou, eu não estou preparado. Da primeira para a segunda vez que ele tentou, foram 3 anos, se eu não me engano, 3 anos. E como é que é essa subida? São vários estágios, acampamentos. Sim. E ele até cita que cada acampamento é como se fosse um Morro da Gávea, né? Tá certo? Só que a cada acampamento, você perde 25% da sua capacidade de respiração, o ar rarefeito. Você chega a 8 mil metros, a cada 2 mil você perde 25% da sua capacidade de respirar. Ele até brinca falando o seguinte, aqui no nível do mar, você dá 10 passos e uma respirada. Lá em cima você dá 1 passo e 10 respiradas. Porque é muito complicado. Eu já vi algumas reportagens, eu já vi toda uma reportagem deles, do acampamento. Nossa, você tá maluco. E cada acampamento você fica 2 semanas ali. 2 semanas para o seu corpo acostumar com o processo. Então, nessa segunda tentativa, ele estava a 20 metros do cume. 20 metros? 20 metros. Daqui ele enxergava o cume ali, ó. 20 metros, né? Ventou. O vento mudou. Ele tinha que passar por um caminho de 2 metros de largura e com o vento levantava. Ele comenta que o vento levantava, ele tinha que segurar para o vento não carregar. Mas ele estava a 20 metros. Foram 3 anos de preparação e ele estava a 20 metros para chegar no cume. Aí ele lembrou do seguinte. Ele estava no mês de agosto, mês do Dia dos Pais.
E o filho dele, esse seria o primeiro ano que ele passaria o Dia dos Pais com o filho dele. Ele falou, não é justo que meu filho não tenha a chance de passar o Dia dos Pais com o pai, né? E aí ele criou, aí que vem a meta e o propósito. Ele falou, olha, minha meta era chegar ali, mas meu propósito é voltar para casa. Eu não posso deixar a meta superar o propósito. E ele recuou com 20 metros. Caraca. Voltou todo o processo. E ele disse que, inclusive, ele brinca dizendo o seguinte, como é que é? Que a volta dele só terminou no Galeão. Porque no Galeão ele tinha certeza que o avião não ia cair, que não tinha mais risco. Então foram 33 anos para fazer a metade da rota e 4 dias para fazer a outra metade. 33 anos para chegar no ponto. E aí que aí vale a pena ler o livro e tal, tem um acidente, ele teve um processo de câncer, uma série de adversidades, né? Até ali pela terceira vez, e aí sim, ser o 18º brasileiro a chegar lá em cima, né? Cara, mas é a 20 metros, cara. 20 metros. Aí você pensa, como é que você larga a sua meta? Mas você tem que largar a sua meta por causa desse propósito, né? Então, quando você tem um propósito de vida, aí você fala do locador, né? Qual é o propósito da Minas Lock? É aquele ali. As metas podem mudar a qualquer momento. Vem um tarifaço, vem não sei o quê, vem um impeachment, vem... Você muda as metas, mas o propósito não pode alterar, né? E aí ele mostra na palestra dele que esse propósito você pode trazer para a sua vida, né? Qual é o propósito de vida que você tem, né? Aí ele cria, o marketing fala em persona, né? Sim. Ele é físico, então ele falava em dimensões. Mas eu podia criar um propósito para minha persona pai de família, que é cuidar dos meus filhos. E ele foi um executivo da Oracle, né? Ele é físico, né? Aí eu tô dando eu estou contando o filme, eu queria que você assistisse o filme. E ele fala o seguinte, que teve um dia que o CEO da Oracle ligou lá... Como é que chama o filme? Além de um sonho. Além de um sonho. Da cama ao cume. Da cama porque ele teve um acidente e conseguiu chegar depois ao cume, né? E aí ele lembra que a secretária dele falou, olha, o CEO da Oracle quer conversar com você na sexta-feira às 4 horas da tarde. Falou, informa para ele que eu não posso, já tenho um compromisso. É o dia da escolinha de futebol do meu filho. E o presidente da Oracle entendeu, porque o propósito dele é ali, ele não vai deixar de demandar... ele pode mudar a meta dele, ele não vai deixar de demandar a atenção que ele tem que dar para o filho dele para uma reunião que pode ser mudada de data, de horário, etc. Né? Então, muitas vezes, você, por causa de um propósito, você acaba acabando, você mata a sua meta se você não conseguir se retornar. Né? Ele ia ter uma meta sem... A meta batida, né? Sem nenhum propósito. Então, eu acho que isso aí mudou muito a minha forma de pensar na vida. Nós estamos falando aí de quase 10 anos que eu escutei essa palestra. Eu repeti esse caso em vários trainees, várias situações. Que é o seguinte, eu tenho um propósito que é fazer alguma coisa para a sociedade, para ser lembrado no futuro, pela sociedade. Mas alguma coisa que eu não tivesse necessidade de divulgar, né? Então, dentro desse meu período de profissional, né? Depois que eu saí da Mills, eu fui para a ROR, que era uma concorrente. Sim. Passei por alguns desafios na ROR também, depois Metax, a Coplation. Aí eu comecei a buscar meu propósito. Fui para uma empresa chamada Alimenta Bem. Conheci uma pessoa, fui diretor financeiro voluntário dessa empresa. Legal. Durante um ano. Infelizmente, o processo não deu certo por uma questão política, né? Então, eu já tinha entrado em contato com o Ministério de Desenvolvimento. Eu ia, por exemplo, a Minas Lock ia me patrocinar. Certo. Eu ia pegar um alimento não comercial do Ceasa, não é o descartável. Entendi. É não comercial. É aquela cenoura Sim. torta, é a batata que está machucada, Sim. que você olha no sacolão e fala, essa eu não quero não, tem uma limpinha ali. Ó. Ela é descartada depois. Então, eu passaria no Ceasa recolhendo esse material, eu ia... processar e desidratar esse equipamento, esse material que eu recolhia, né? E transformava em um pó, um pó extremamente
proteico que se misturar com a água virava um sopão. Eu falei, eu vou resolver o problema da fome do Brasil e da África. Visionário, né? E aí, aí eu consegui realmente, por exemplo, com o Ministério do Desenvolvimento, a Minas Lock iria me patrocinar e ia receber isso como desconto nos impostos. Entendi. Né? Então, conversamos bastante no SEAS, o processo alavancou, e aí depois, por uma questão política, eu tive que desmembrei a empresa, eu deixei de ser o diretor financeiro e acabamos com o projeto. Né? Mas está na agenda. Que pena. Tem algumas páginas na agenda, né? Mas aí você desidrataria e enviaria ele para vários lugares, assim. Exatamente. Desidratado ele conservaria, né? Sim. Óbvio. Essa era a vantagem. Você consegue levar para o interior do país, qualquer lugar, sem problema de geladeira, etc. Tal. Misturava a água e pronto. Né? E a ideia era doar. Sim. Por isso que eu precisava do patrocinador. Tá. Então, eu preciso do patrocinador para produzir e fazer a doação. Entendi. Entendeu? Mas bacana. Esse é um projetinho que tá na gaveta como propósito. Como propósito. Né? E dentro das minhas metas, lógico, a gente busca aí, eu sempre gostei, acho que já demonstrei isso, a parte de engenharia, a parte técnica, etc. Né? Eu busquei o CREA. É isso que eu ia te perguntar. Você citou o CREA lá no começo e eu ia te perguntar qual que é a sua relação com o CREA hoje. Dentro desse propósito, falei, o que eu posso fazer dentro do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Sim, e o CREA também é algo voluntário, né? Como voluntário, né? Então eu procurei o CREA, hoje eu estou como conselheiro no CREA, né? Um apoio ali institucional, eu estou com alguns projetos, né? Um dos projetos é bastante interessante, projetos de obras paradas. Eu conheci um ministro do TCU, certo, que tinha um projeto chamado Força Tarefa Cidadã, do Observatório Social lá de Brasília. Certo. Né? Tem a sede até em Curitiba. O Observatório Social fez uma parceria com o TCU para investigar por que nós temos hoje, no Brasil, 6.500 obras de creche e escolas simplesmente paradas. Sério, isso tudo? Estão paralisadas. Nós temos cadastrados hoje no Brasil 6.500 obras paralisadas no país. Então foi criada uma força-tarefa cidadã e dentro dessa força-tarefa você busca voluntários para fazer o acompanhamento dessas obras e informar o TCU o andamento, porque o TCU, a parte de engenharia do imagina, país continental como o nosso, ter acesso a todas essas obras lá no interior de Januária, aquela escolinha ou no sul, né, do país. E aí onde que eu enxerguei de oportunidade? Por que eu não trago o CREA, que tem inspetorias em Minas inteirinho para fazer essa fiscalização? Eu levantei essa questão para a Força Tarefa. Hoje eu sou tutor lá do TCU e da Força Tarefa e estamos criando esse convênio com o CREA, está em fase de assinatura agora, onde os nossos engenheiros do interior vão acompanhar e informar, aí seria o tutor, um dos tutores, eu vou ter outros tutores, Sim. informar o TCU o que está acontecendo. Né? A gente percebe que existem verbas alocadas para essas obras e por que os prefeitos não continuam essas obras. Muitas vezes é questão de vaidade. Foi o prefeito anterior que começou, como é que eu vou inaugurar, né? Ou inaugura a escola sem estrutura interna, só para inaugurar a escola, mas aí o próximo também não vai querer. E esse tipo de... Nós vamos acabar. Porque quem vai controlar se vai ter verba ou não, vai ter o TCU junto com a Força Tarefa. Então, o contrato que os prefeitos estão assinando agora... Eles já estão assinando esses contratos? Já estão assinando esses novos contratos. Então, assim, a verba paralisou, a obra paralisou, então paralisou a medição. Okay. Né? A gente vai pegar aquela obra que está com a medição paralisada e falar assim, falta quanto para acabar? E quanto de verba você tem para receber? Prefeito, é o seguinte, para você receber a medição, vão ter duas fiscalizações. Uma do TCU e outra do cidadão civil. Quem que é o cidadão civil? A Força-Tarefa Cidadã. Entendi. O cidadão vai vir aqui e falar, ó, pode liberar a grana aí para o prefeito. O passeio foi feito, né? O quadro foi comprado, a cadeira foi comprada, pode liberar, né?
E aí nós vamos ver se a gente consegue minimizar um pouco essa questão das obras paradas, né? Uma outra coisa que você comentou, eu agora lembrando do CREA, e aí, o Rafael, surgiu a Força Tarefa Cidadã, Sim. né? Que a gente está buscando acompanhar, junto com o Observatório Social, que é responsável pela Força Tarefa, e junto com o TCU, acompanhar a evolução das obras paradas no Brasil, tá certo? O primeiro foco aí está sendo escolas e creches. Por quê? Mais fácil da gente acompanhar. Eu não posso pegar um cidadão comum e falar como é que está aquela ponte, como é que está aquela hidrelétrica, né? Mas eu posso pegar o cidadão comum e falar o seguinte: a porta já foi colocada, a gaveta já foi, a carteira foi comprada. Mas aí dentro de cada cidade vão ser instituídos a quem são os cidadãos, quem são as pessoas que vão... Exatamente. Nós já foi divulgado para a sociedade esse projeto, né? E nós já temos, se eu não me engano, 350 voluntários no Brasil. É muito pouco. Nós estamos falando de 6.500 obras, né? 3.500. Mas vocês estão divulgando dentro da cidade? Por exemplo, eu tenho uma cidade ali e eu vou divulgar na cidade. Eu divulgo através do TCU, né? Tá certo? Através das próprias... do própria Secretaria de Educação, né? A Secretaria de Educação do Estado tem interesse na conclusão dessas escolas. Sim. Então, o próprio professor vira fiscal, entende o processo? Eu tenho um professor lá em Teófilo Otoni. Ele coloca como voluntário para acompanhar a construção da outra escola, da própria creche, né? Tá certo? O que eu levantei para a Força Tarefa é por que não somar todo esse projeto com o CREA. Legal. O CREA hoje tem inspetorias, praticamente todas as regiões, os 800 municípios. A gente tem regional, alguns municípios, né, é regional o processo, mas você tem acesso, né, tá certo? E por que não utilizar o CREA e CREA Júnior, por exemplo, dos estudantes, para fazer essa fiscalização? Eu estava participando de uma live com a Força Tarefa e uma senhora, acho que se eu não me engano de Itabira, virou e falou o seguinte: mas eu sou cabeleireira, como é que eu vou saber se ele comprou o tubo de PVC? Eu falei, putz. Aí o próprio administrador da live falou o seguinte: não, mas a gente pode buscar um outro caminho dentro da Força Tarefa para você contribuir. E aí que me levantou, eu falei, mas espera aí, gente, tá cheio de engenheiros aí formados, doido para um desafio, né? Por que não levar esse projeto para o CREA, né? Agora nós estamos na fase de assinatura, né, junto com o TCU. E uma outra coisa, Rafael, que é bastante interessante também, a gente falando um pouco de CREA, do dia a dia dentro daquele CREA, a gente vê aquele prédio de 10 andares ali do lado da Assembleia aqui de Belo Horizonte, para quem não é de Belo Horizonte, fica na área central, né, de Belo Horizonte. E eu falava, como é que funciona isso? Para que é isso, né? E eu posso até confidenciar que no passado eu virava e falava o seguinte: poxa, será que só serve para cobrar anuidade, né? Você está falando que os engenheiros lá são engenheiros formados ou em formação que estão buscando aí desafios na carreira? O que eu falo é o seguinte: quando você vê uma cabeleireira querendo fazer uma fiscalização, você vê um estudante que seja no primeiro período, ele está mais preparado. Sim. Pelo menos, se ele escolheu essa profissão, pelo menos ele estudou o que é a profissão e onde que vai, né? E eu acho que dessa forma que a gente consegue reverter um pouco essa situação. E falando também, já que nós estávamos falando do CREA, né? Como é que o CREA funciona? Explica para o pessoal. Pois é, Rafael, eu antes de frequentar o CREA, eu acho que eu pensava como a maioria dos engenheiros. Puxa vida, no início do ano eu vou ter que pagar anuidade de novo, né? Ou seja, era um cobrador de anuidade. De anuidade, sem fazer nada. E eu falei, poxa, não faz... O que acontece dentro de um prédio de 10 andares? Como que funciona? E como que eu posso criar um network ali dentro, né? E o que eu falo é o seguinte: realmente é uma instituição muito séria, né? Dentro de um mercado assim de sindicatos, de conselhos, né? Muito séria, né? E hoje o foco deles é mudar essa visão de cobrador de anuidade. Eu até
comento, né? Eu pago mensalidade de academia. Muitas vezes está chovendo, tá frio. Eu falei, eu tenho que ir na academia porque eu paguei, né? Já que eu paguei, eu tenho que frequentar. Como é que eu pago o negócio e não frequento, né? Aí eu trago isso para o CREA. Como é que você paga o CREA e não frequenta o CREA? Você nem sabe o que está acontecendo. Não sabe o que tem lá dentro. São vários cursos profissionalizantes, são estudos, tem câmaras especializadas, né? Eu pertenço à Câmara da Construção Civil, sou conselheiro da Câmara de Construção Civil. Tem a Câmara de Agronomia, tem a Câmara... Tudo isso se remete ao CONFEA, que está em Brasília, né? E tudo isso ainda tem um caixa chamado Mútua, que é uma caixa de previdência para o engenheiro. Te ajuda funeral, financiamento de ferramenta. Então, você consegue, com juros abaixo do mercado, por ser engenheiro e por ser sócio. Você já é sócio, porque você já pagou a anuidade. Verdade. Você não pode ser engenheiro, né? Exercer a profissão sem pagar anuidade. E hoje você é membro do conselho? Hoje eu sou um dos conselheiros, né? A Câmara de Construção Civil, em torno de 80 conselheiros. Certo. Tá? Se reúne uma vez por mês, a não ser quando tem plenária ou algumas sessões extraordinárias. Hoje existe, já é a visão do presidente atual, de levar essas reuniões do conselho para o interior. E até aconteceu uma situação bastante interessante em Pará de Minas. Sim. Eu fui para uma reunião da plenária em Pará de Minas. Sim. E fui procurar um lugar para almoçar, acabei entrando dentro da Minas Lock. Eu adorei, exatamente em frente ao shopping. Eu bati o olho ali, me apresentei para as meninas, falei, olha que coincidência. Sim. Né? Estou aqui numa reunião do CREA. E essa reunião, normalmente, quem esteve lá foi o presidente da Câmara dos Deputados, dos vereadores, né? Sim. Da cidade, muitas vezes chega até o prefeito. Então, falar, ô Pará de Minas, engenheiros, tem um CREA. E a gente funciona dessa forma. E essas sessões, elas são abertas ao público, a não ser quando tem questões éticas para serem julgadas. Aí o presidente anuncia e solicita os convidados que se retirem do plenário. Então, assim, é muito dinâmico. Se discute ali desde regulação do carregamento do carro elétrico dentro de uma garagem. Caramba. Como é que o CREA pode auxiliar? Quais são as normas? Como é que a gente vai operar isso? Entendeu? As escolas participam, né? Como melhorar o curso de engenharia? Vão eliminar o EAD, que hoje, na minha opinião, Vitor, não do CREA, é um atraso. Para mim também é um atraso. É um atraso. Nós perdemos, eu acho, que o que os engenheiros tinham no passado, como eu citei aquele exemplo do STJ lá no início. Se você não souber perguntar, conversar, se interagir com o mercado, como é que você absorve todo esse conhecimento? E hoje você tem engenheiros formados dentro do quarto. O cara fica dentro do quarto, assiste aquilo ali, utiliza a inteligência artificial para fazer prova e recebe o diploma e vem para o mercado fazer uma hidrelétrica. Fazer uma ponte, um viaduto, né? Aí você vê aqueles apartamentos no Instagram, né? Com a parede assim... É uma situação muito complicada. Então, eu acho que nós passamos por uma situação de pandemia, onde o EAD salvou, vamos dizer, as escolas. É um momento, né? Sim. Só que esse momento passou. Né? Eu acho que a questão da pandemia... Inclusive, aconteceu um negócio tão engraçado também outro dia. De novo, de oportunidades ou não, né? Antes da pandemia, eu recebi um vizinho, que mora na Pampulha. Sim. O vizinho estava mudando, eu fui lá dar as boas-vindas, etc. Tal. E nesse bate-papo com esse vizinho, eu perguntei para ele o que ele fazia, qual que era o negócio dele, né? E ele virou para mim e falou o seguinte: o meu negócio, o que eu produzo, você não vai querer comprar. Que você produz, eu não quero comprar. Caixão? Caixão. Você tá brincando? Eu fabrico caixão. E, cara, coisa inusitada, tal, etc. Caramba! O que aconteceu com esse meu amigo na pandemia? Explodiu. Ficou milionário.
Foi o que aconteceu com a construção, ué. Né? Então, essa é a oportunidade, conhecimento, ele já conhecia o caixão. Então, assim, uma vez, quando eu encontrei com ele na pandemia, com máscara, etc., eu falei, estou acabando de chegar da China. Eu falei, como é que você conseguiu ir lá? Não tem voo tal? Não, mas eles deram um jeito, porque o governo deu um jeito de eu ir lá, porque tinha que trazer os caixões apropriados para essa situação tal, e trouxe um navio de caixões da China, né? O cara nunca tinha viajado, assim, para o exterior e foi parar lá na China, né? Oportunidade, né? Então, assim, acaba voltando para aquela meu lema lá da oportunidade e do conhecimento, né? Mas dentro do CREA, você tem muita oportunidade e tem muito conhecimento. O CREA também, ele é um órgão fiscalizador, né? Ele tem esse processo de fiscalização, como é que é isso? Olha, a fiscalização, que é outra coisa que a gente tem que tirar, assim, o engenheiro acha que vai ser fiscalizado pelo CREA. Não, mas eu não falo engenheiro, mas eu falo em fiscalizações de obras, de coisas igual vocês deram exemplo. Pois é, mas é isso aí. Eu acho que o engenheiro fala, além de eu pagar a anuidade, eu ainda vou ser fiscalizado. Não, é o contrário. O CREA fiscaliza as obras que não tem engenheiro. Exatamente. É para defender o engenheiro, a profissão do engenheiro, né? Ele, assim mesmo, um engenheiro, para ser multado, tem que passar por uma série de escadinhas dentro do CREA. A gente não quer, de forma alguma, prejudicar o profissional, o engenheiro. Entendi. Quer colocar seriedade no mercado, né, de engenharia e trazer os engenheiros sérios, privilegiar os engenheiros sérios, né, dentro da profissão. Então, a questão de multa, que é um volume imenso, em todo o estado de Minas Gerais, né, multa por falta de ART, por descumprimento de alguma norma de segurança dentro da obra, ou seja, tem uma série de multas, tem até uma dosimetria de multas, né? Tá certo? As situações mais críticas são julgadas pelo conselho. O que é uma situação crítica? Mais crítico que uma morte não tem, né? Morreu um funcionário dentro de um canteiro de obra. O responsável técnico passa por todo um processo administrativo. Por exemplo, o acidente de Mariana. O acidente, o CREA Minas cortou, a palavra não seria cortou, retirou a permissão dos engenheiros continuarem trabalhando. Eles não são mais engenheiros. Eles perderam o CREA, o registro. Né? Então, assim, essa é a atuação do CREA. Por exemplo, início do ano, o presidente do CREA me ligou e falou, Vitor, você tem disponibilidade aí para Ipatinga? Eu falei, por quê? Está desabando tudo lá. Sério? A Defesa Civil precisa de um apoio da engenharia para dar uma olhada nos barrancos, etc. Tal. Eu brinco que ele falou que era para ir de helicóptero. Eu falei, puta, de helicóptero, eu acho que não dá para ir não, velho. Tem medo de helicóptero. Mas, e assim foi, né? Mas, agora, no mês passado, já foi assinado um convênio entre Defesa Civil, o Governo do Estado e o CREA para atuação em 2026. Porque vai chover novamente, nós vamos ter os mesmos problemas e a gente precisa legalizar essa atuação do engenheiro. E até mesmo como uma função preventiva. Antes da chuva, chegar lá e alertar. Coloca Minas Lock aqui, coloca o andaime aqui, reforça essa estrutura porque em fevereiro você pode ter um problema. Viu, Defesa Civil? Cadê o engenheiro responsável? Né? Essa questão de fiscalização também é interessante. Tem um outro grupo de trabalho, que eu faço parte também dentro do CREA, que é fiscalização da 381. Legal. É porque vai ter a obra nova agora da 381. Eu passei lá, nossa. A estrada tá terrível, né? Péssimo. Então tem uma nova concessionária, a concessionária 381. Sim. Assim, estive com eles. É o trecho que vai pegar BH a Governador Valadares? Exatamente. Governador Valadares. Eu acho que até Ipatinga é responsável do DR. Depois de Ipatinga até Valadares, aí a nova 381. Entendi. Tá? Mas a nova 381 está dando até apoio no trecho DR. Ela vai pegar Belo Horizonte até Valadares. Exatamente. Duplicando. Isso. Por que teve essa divisão? Foram 3 processos licitatórios que não foram para frente.
Porque o trecho de Belo Horizonte até Ipatinga tem muita desapropriação. Tá. Só a verba de desapropriação você inviabiliza o negócio. Então, não teve interessado. Então, o governo falou o seguinte: eu absorvo isso pelo DR e você, como concessionária, absorve o trecho até Valadares, de Ipatinga até Valadares, né? Nesse momento, eles estão fazendo melhorias de pintura, são coisas mais baratas, tá? Porque está na fase de projeto, de definição de projeto, tirar metade daquelas curvas, né? A gente brinca que foi o arquiteto que projetou aquilo, né? O que é aquilo? É muita curva. E vai ter Wi-Fi em todo o trecho. Sério? Né? Vão colocar torres de Wi-Fi. Aí que eu achei interessante, a nova 381 falou, apesar de não ser meu trecho, não faz sentido eu colocar só Ipatinga, acabou colocando até Belo Horizonte, né? Eu participei de uma reunião com eles, junto com esse grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho, qual que é a ideia do CREA, né? Filosofia dessa obra como um todo? É uma obra que vem em verba federal e a gente tem que fiscalizar, sim, como cidadão, como CREA, e observar o que está acontecendo, porque foram várias tentativas de duplicação e sempre para por uma questão financeira, né? E aí, qual que foi a proposta do CREA? Nós chamamos a NTT, Sim. que é a Agência Nacional de Transporte agência, Terrestre. chamamos a nova 381, chamamos a construtora, né? E falamos o seguinte: o CREA se predispor, vai colocar nos canteiros principais um container do CREA, que vai ter um cowork ali para os engenheiros. Muitas vezes o engenheiro não tem onde pegar um papel para fazer uma reunião, para avaliar concreto, tal, para beber uma água, alguma coisa desse tipo, né? Então, vai ter um container. Dentro desse container vai ter um profissional do CREA, que nós vamos fiscalizar as empresas que estão participando. Porque você fala o seguinte: a empresa principal, óbvio, está toda registrada no CREA, mas e os subempreiteiros? Será que estão com condições de... estão dentro do processo que o CREA exige, né? De segurança, EPI, registro, o profissional está capacitado para fazer isso, né? Como é que está o cronograma físico-financeiro? Vai apresentar para o profissional do CREA e ele vai falar: não, ó, tá caminhando. Sociedade, a obra está caminhando tanto financeiramente como... Quanto tempo de obra? São 5 anos, de obra. Né? Acho que já vão colocar pedágio aí na metade do caminho aí para poder gerar. Já faz parte do processo, né? Sim. Eu adoro pagar pedágio. Fui para São Paulo agora, eu adoro pagar pedágio. Eu também não reclamo desde que ele seja justo. Igual esse para São Paulo eu não reclamo. Eu reclamo quando eu estou no Rio ou São Paulo, que São Paulo ainda vai, mas no Rio eu acho absurdo. Mas enfim, eu também gosto. Pelo mercado que nós temos hoje, se não tiver o pedágio, a gente vai ter muitas mortes. Sim. Né? Eu acho que é uma forma de minimizar essa questão para a sociedade. Sim. É você colocar iniciativa privada, que tem que receber, que é justo, para fazer as melhorias, né? Tá certo? Mas dentro do CREA nós estamos dentro desse pacote também, montando os containerzinhos. Mas é legal você comentar essa história do CREA, porque a visão que muitas pessoas têm do CREA é exatamente isso. Que como eu convivo com construção, eu converso muito com engenheiro, tem muito engenheiro que acha: eu só pago uma mensalidade, não tenho nada, sou fiscalizado. E na verdade não é bem assim, né? Não é bem assim. É academia. Busca o aparelho lá dentro, busca. Tem uma sala de cowork maravilhosa lá dentro, fica vazia o ano inteiro. Você, engenheiro, quer marcar uma reunião, quer contratar um funcionário, vamos fazer o seguinte: vai lá para a sede do CREA, chega no CREA, chega na portaria: sou engenheiro, está aqui, preciso de uma salinha reservada, ou uma mesa, ou uma cadeira, ou uma tela, tem que fazer online, alguma coisa, está disponível. É um andar de cowork. Está lá disponível, né? Tem a mútua, que é outra palestra. Vale a pena um dia trazer a funcionária, a nossa presidente da mútua. Sim. Porque são muitas vantagens para os engenheiros. É uma boa sugestão que você pode divulgar através do Landim para o mercado aí, né? São muitas vantagens. Um caderno de vantagens. É isso aí. Eu queria terminar, antes de terminar aqui com você,
Obrigado pela entrevista, mas eu tenho um quadro aqui no final que eu queria falar com você, que chama Na Lata com Landim. Que é um pouquinho só para você responder aquilo que vier na cabeça. Você deu uma aula aqui sobre muita coisa. Anotei aqui, ó, além de um sonho do Ronan Romancini. Da cama ao cume. Da cama ao cume. Adorei a história, cara. Tô impressionado com a falta dos 20 metros ali. Cara, eu já vi umas reportagens sobre o Everest de gente que chega ali muito perto, mas nunca vi alguém com 20 metros ali. Cara, você imagina, você vê aquilo ali, olhar, parecendo até, eu acho que até buscando um pouco a Bíblia ali, até Moisés, quando vai chegar na Terra Prometida e ele olha, mas ele não pode entrar, mas ele tem o direito de olhar e aí ele acaba morrendo ali, né? E você sabe que uma das visões que o Ronan teve quando era pequeno é como estar mais próximo de Deus. Em cima de um cume. Você está mais próximo de Deus, né? Então, assim, ele era um dos caminhos, uma das frases que ele cita no livro. Sim. É exatamente isso, né? Mas muito bacana. Tá, e o Na Lata Landim é simples. Perfeito. É só você responder a primeira coisa que vier aí no coração. Vou te fazer algumas perguntas bem rápidas. E aí você responde com uma palavra ou duas o que for melhor aí pra você. Tá bom? Perfeito, Você achar. sem problema. Então vamos lá, gente. Nós estamos aqui com o Vitor Guimarães, nesse podcast, falando um pouco sobre locação, engenharia, um pouco sobre o CREA-MG. Sobre o CREA, eu acho que como um todo, não só Minas, mas eu acho que é o CREA no Brasil inteiro, que é uma instituição que ele faz parte, que ajuda aí todos os profissionais de engenharia e a sociedade como um todo. E aí a gente vai agora pro Na Lata com o Landim, com o Vitor Guimarães. Então vamos lá, Vitor. Pois não. Como está a construção no Brasil? Fervendo. Sua referência na área de construção civil? Oscar Niemeyer. Alugar é melhor do que comprar, por quê? Menos risco. Desafios ajudam a gente a Prosperar. meta é importante para Seu propósito. proposta é importante para Cumprir suas metas. o CREA existe para Atender a sociedade. quem não tem meta. Não tem caminho. Atlético ou Cruzeiro? Sempre Cruzeiro. Aê! Ô, produção, arruma mais cruzeirense, porque ultimamente tem vindo dos atleticanos aqui, ó. Gostei. E eu não sabia a resposta. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado mais uma vez por estar participando aqui. Foi um prazer te receber. Obrigado a você que está aí nos assistindo. Se puder, gente, comenta, compartilha. Mas se não tiver gostado, quietinho, fofoca é feio demais, vocês sabem, né? Então, vamos que vamos. E é isso aí, foi o 20º episódio do podcast do Landim. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. E estamos de portas abertas. E depois vem contar pra gente como que tá essas obras, a 381, como que tá esse processo todo aí. A gente te recebe aí pra gente ver como tá todo esse processo aí. Com do certeza. E seu aí, tá bom? A gente retorna. Então tá bom. Você quer fazer um agradecimento? Eu agradeço o convite novamente. Eu acho que a construção civil precisa de bons profissionais, precisa de seriedade, né? Eu viajei agora há pouco tempo e vi uma questão no hotel que você pegava uma água, né? E registrava no WhatsApp que você pegou a água. Ah, sim. A cobrança vinha através do WhatsApp, né? Eu falei, poxa, por que não? Você imagina uma empresa de locação que a pessoa chega, pega a betoneira, leva para sua obra e registra no WhatsApp que ele pegou aquilo ali, né? A gente podia chegar nisso, né? Por que não? Assim, ainda é um pouco cultural. Até onde que o brasileiro... eu fico triste, né? Porque onde que a gente pode chegar? E eu fico, assim, espantado que existe já algumas iniciativas nessa linha, né? Da gente confiar no próximo e ter seriedade na vida, né? Tem uma frase muito bacana que é o seguinte: ame a vida, leve a vida que você ama, né? Mas ame a vida que você vive, né? Essa frase é muito importante. É isso aí. Eu agradeço mais uma vez a todos aí. Valeu. Muito obrigado. E obrigado, pessoal. A gente se encontra no próximo podcast do Landim. Grande abraço.